Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui do canal Futebol Dinâmico para falar dessa vez sobre a Copa do Mundo de 2014, a Copa do Mundo do 7-1, vencida pela Alemanha aqui no Brasil. Vou confessar para vocês que essa semana eu assisti o jogo entre Brasil e Alemanha pela primeira vez depois daquele dia lá em 2014, aquele vexame da seleção brasileira para a Alemanha, a derrota por 7-1, uma coisa inacreditável. E o interessante de ter assistido aquela partida de novo, com mais frieza, 6 anos depois dela ter acontecido, é que a gente consegue perceber alguns detalhes que a gente não viu no dia em que esse jogo aconteceu. No dia que aconteceu, a gente não sabia o que aconteceria, né, naquela partida, e hoje, analisando friamente, a gente consegue perceber outras coisas que aconteceram naquele jogo entre Brasil e Alemanha. Antes de falar dessa partida da semifinal da Copa do Mundo de 2014, eu vou fazer uma pequena retrospectiva sobre a campanha do Brasil na Copa do Mundo de 2014. O Brasil estava no grupo A, grupo A que tinha Brasil, Croácia, México e Camarões, e o Brasil enfrentou esses três adversários nessa sequência em que eu citei. A primeira partida contra a Croácia, que foi disputada lá no estádio do Corinthians, estádio lá em Itaquera, o Brasil venceu por 3-1, mas quem olha só o placar acha que foi uma partida tranquila, uma vitória tranquila do Brasil. Só que na verdade não foi, o Brasil saiu perdendo com um gol contra do Marcelo no primeiro tempo. Ainda no primeiro tempo empatou com o gol do Neymar, em que ele bateu uma bola de fora da área no cantinho do goleiro, empatou o jogo. E aí o segundo gol do Brasil, se tivesse VAR nessa Copa de 2014, foi um gol marcado pelo Neymar de pênalti, mas esse pênalti provavelmente não teria sido marcado, porque não foi pênalti. O Fred, que foi quem sofreu o pênalti do zagueiro croata, ele acabou simulando um puxão de camisa do jogador croata, sendo que na verdade ele não tinha puxado a camisa. E o Brasil acabou virando o jogo com o próprio Neymar de pênalti, e o Oscar nos acréscimos fechou a primeira vitória do Brasil por 3-1. Não foi uma grande exibição do Brasil, mas a gente pode levar em conta que era estreia de Copa do Mundo sendo aqui no Brasil, então tem uma pressão em cima dos jogadores, por mais experientes que eles sejam. Beleza. Segunda partida do Brasil foi contra o México. O jogo foi lá no estádio Castelão, em Fortaleza. O Brasil empatou com o México em 0-0. O melhor jogador da partida foi o goleiro Ochoa. O goleiro do México fez defesas extraordinárias, pelo menos 4, 5 defesas muito difíceis, e acabou garantindo o empate para a seleção mexicana, um ponto a ser comemorado pelos mexicanos, aquele pontinho conquistado contra o Brasil. Mas naquela partida também o Brasil, em alguns momentos, tomou uma certa pressão da equipe do México, mas principalmente em chutes de fora da área. O Júlio César fez algumas boas defesas naquela partida, então o Brasil, fechando a segunda rodada da primeira fase, tinha 4 pontos somados, uma vitória na estreia e um empate contra o México em 0-0 na partida seguinte. A terceira partida foi a partida mais fácil da Copa inteira para o Brasil, que foi a partida contra o Camarões, a seleção de Camarões. O Brasil acabou vencendo por 4-1, venceu e goleou, foi a partida em que o Brasil jogou melhor, mas também jogou com a seleção mais fraca do grupo. O Brasil acabou fechando essa primeira fase da Copa do Mundo de 2014 com 7 pontos e foi enfrentar o Chile nas oitavas de final. O jogo foi disputado no Mineirão, aquele 1-1. Davi Luiz fez o gol logo no comecinho do jogo, e o Chile ainda no primeiro tempo com o Sanches empatou a partida. A partida acabou indo para os pênaltis, mas se a gente for olhar, o Brasil foi melhor do que o Chile, teve mais oportunidades, mas o centroavante do Chile, o Pinilla, ele tinha entrado no segundo tempo e disputou a prorrogação. Ele mandou uma bola no travessão nos últimos minutos da prorrogação que poderia ter mudado completamente o rumo do Brasil naquela Copa do Mundo. Com certeza, se tivesse levado o gol naquela finalização do Pinilla que pegou no travessão, o Brasil teria sido eliminado, pois não teria tempo de se recuperar e empatar a partida para levar para os pênaltis. E o curioso é que na decisão por pênaltis, o Brasil venceu por 3-2 a seleção do Chile, e o Pinilla foi um dos jogadores do Chile que perdeu pênalti. O Júlio César defendeu 2 cobranças e uma das cobranças do Chile também foi na trave.
E aí uma história curiosa desse jogador do Pinilha. Ele é um jogador todo tatuado, tem um monte de tatuagem. Ele fez, depois da Copa do Mundo, uma tatuagem com o desenho daquela bola no travessão, que ele poderia ter classificado o Chile com aquela bola no travessão que ele bateu. Uma tatuagem mais ou menos assim, muito perto da glória, e acabou não conseguindo chegar à glória, né, o jogador chileno, e acabou depois perdendo o pênalti também na decisão por pênaltis. Naquele jogo tem aquela cena famosa do Thiago Silva também chorando em cima da bola, e esse é um ponto que a gente deve citar. Aquela seleção de 2014, é lógico, jogava a Copa do Mundo em casa, uma pressão enorme, porque é o Brasil o maior campeão de Copas do Mundo, mas é uma seleção que emocionalmente estava muito fragilizada. Emocionalmente era uma seleção... Os jogadores choravam no hino nacional. É lógico que se tivesse vencido a Copa do Mundo, todo mundo acharia bonito que os caras choravam durante o hino nacional e que o Thiago Silva chorou em cima da bola lá quando o Brasil ganhou do Chile nos pênaltis. Mas se a gente for olhar por outro lado, mostra que essa seleção brasileira ela estava emocionalmente fragilizada. E aí, beleza, vamos seguir. Nas quartas de final enfrentou a seleção da Colômbia, venceu por 2-1, com grande participação dos dois zagueiros do Brasil. O Thiago Silva abriu o placar logo no começo do jogo também, depois de uma cobrança de escanteio que o Davi Luiz revalou a bola e ele conseguiu tocar para o gol. O Davi Luiz, no segundo tempo, fez um golaço de falta. Segundo jogo seguido que ele havia marcado gol nessa Copa do Mundo de 2014. E no finalzinho o James Rodrigues diminuiu numa cobrança de pênalti. O Júlio César tinha feito pênalti no jogador colombiano e o Brasil conseguiu se classificar vencendo a Colômbia por 2-1. E aí nessa partida contra a Colômbia o Thiago Silva tomou mais um cartão amarelo e acabou ficando suspenso da partida mais importante da Copa do Mundo naquele momento, que seria a partida contra a Alemanha. E seria o adversário mais difícil que o Brasil enfrentaria naquela Copa do Mundo, porque o Brasil tinha pegado a Croácia, o México, Camarões, Chile e Colômbia. Com todo o respeito a essas seleções, são seleções que nos últimos anos, tirando Camarões, Croácia chegou na final da Copa de 2018, mas são seleções que naquele momento não eram seleções tão complicadas de se enfrentar, e acabou sendo adversários complicados para o Brasil. Contra a Alemanha, o Brasil não tinha o Neymar, que tinha sofrido aquela lesão nas costas no lance com o Zúñiga no jogo anterior contra a Colômbia, e também não tinha o seu capitão, o Thiago Silva. Entraram nas vagas desses dois jogadores na zaga o Dante, que tinha feito uma boa Copa das Confederações em 2013 e vinha num ótimo momento no Bayern de Munique, era titular do Bayern de Munique, que tinha vencido a UEFA Champions League também há pouco tempo atrás, como zagueiro titular, então tinha muita confiança o Dante. E entrou o Bernat no lugar do Neymar. E aí tem aquela velha discussão se o Filipão deveria ter colocado mais um volante para preencher o meio de campo ali, porque a Alemanha jogava muito naquele setor, ou se realmente deveria ter colocado o Bernat. Agora é muito fácil também a gente criticar o que fez o Filipão, porque ninguém esperava que o Brasil fosse perder para a Alemanha por 7-1 e acabou perdendo. Para mim, naquela partida, a grande diferença que a gente pôde perceber, além da fragilidade emocional da seleção brasileira, o Davi Luiz segurou a camisa do Neymar lá na hora do hino nacional, não sei o que, aquela coisa toda. E a grande diferença que eu percebi foi que no setor de meio de campo, o meio de campo da Alemanha, o trio de volantes ali, né, podemos dizer, jogava Schweinsteiger, Toni Kroos e o Khedira. Era muito forte aquele setor tomava conta do jogo, tomou conta durante toda a partida. O meio de campo do Brasil acabou sendo um dos problemas, e eu vou explicar por quê. Em 2013, a dupla de volantes era formada pelo Luiz Gustavo, um volante mais de marcação, e o Paulinho, um volante que sabe sair jogando melhor, que chega com um elemento surpresa no ataque. O problema é que o Paulinho, em 2014, na Copa do Mundo, diferente da Copa das Confederações, ele não vivia um bom momento. Tanto é que ele acabou perdendo a vaga de titular na seleção brasileira para o Fernandinho, que contra a Alemanha fez uma partida desastrosa. Não foi bem o Fernandinho contra a Alemanha e, infelizmente, também, coincidentemente, ele foi mal na Copa de 2018 contra a Bélgica, fazendo aquele gol contra que eliminou o Brasil também.
Então era um ponto que uma das grandes críticas que as pessoas fizeram ao Felipão foi que na Copa das Confederações em 2013, que é um campeonato com nível de exigência muito menor do que a Copa do Mundo, obviamente, o Brasil foi campeão, vencendo a Espanha, que era atual campeã da Copa do Mundo em 2010, venceu por 3-0 na final, lá no Maracanã, que o Neymar ainda ia se apresentar para o Barcelona. O Neymar jogou muita bola naquela partida, fez gol, o Fred também estava numa fase muito boa. E na Copa do Mundo, o Brasil acabou perdendo o Neymar para o jogo mais importante e o Fred também não fez uma boa Copa do Mundo, não viveu uma boa fase. Assim como o Paulinho, o Daniel Alves mesmo acabou perdendo a titularidade da lateral direita durante a competição. O Maicon foi quem disputou o 7-1. Então, alguns jogadores viviam em uma fase muito boa na Copa das Confederações, que era um campeonato com um nível de exigência menor. E na Copa do Mundo em 2014, esses mesmos jogadores eram titulares, só que eles não viviam o mesmo momento vivido quando o Brasil foi campeão da Copa das Confederações. E o que pareceu muito é que o Filipão não tinha muitas alternativas ali para mudar, talvez um esquema de jogo, colocar mais um volante, enfim. E o Brasil acabou pagando a conta no 7-1. Convenhamos também que aquele placar é um placar que dificilmente vai acontecer de novo, principalmente em uma semifinal de Copa do Mundo. O Brasil saiu perdendo o primeiro tempo por 5-0 para a Alemanha, e um gol atrás do outro. Eu que assisti o jogo naquele momento, parecia que eu estava sonhando, parecia coisa de filme. O time sair numa semifinal de Copa do Mundo, jogando em casa, perder por 5-0, e ainda... Outra coisa que aconteceu que é muito simbólico também, o Klose naquela partida contra o Brasil, no Brasil, que foi o maior vexame do Brasil em Copas do Mundo, acabou passando o Ronaldo, brasileiro, que era o maior artilheiro de Copas. Naquela partida o Klose acabou ultrapassando, e a Alemanha acabou depois se sagrando campeã da Copa em cima da Argentina, 1-0, o gol marcado pelo Götze na prorrogação. Aí o Brasil ainda disputou o terceiro lugar, né, contra a Holanda, mas convenhamos que acredito que nem os próprios jogadores gostariam de ter jogado aquela partida, depois do vexame. E aí um time que já era fragilizado emocionalmente durante a competição perde de 7-1 e ainda tem que disputar uma partida contra a Holanda, acabou perdendo por 3-0 também, e acabou ficando com o quarto lugar na Copa do Brasil. O quarto lugar é o que menos importa, o que fica marcado naquela Copa do Mundo, quando a gente falar daqui 30 anos, 40 anos, vai ser o 7-1, que foi o Mineiraço. A gente acabou entrou para a história na Copa do Mundo disputada no nosso país, negativamente, né? Acabamos perdendo por 7-1 da Alemanha. Eu acredito, opinião pessoal minha, de que mesmo se o Neymar tivesse jogado, é lógico, com o Neymar em campo, a tensão defensiva da Alemanha seria maior. A confiança dos brasileiros talvez aumentaria, com certeza aumentaria com o Neymar em campo, mas pelo o time que a Alemanha tinha naquele momento, pela fase dos jogadores e pela fase dos jogadores do Brasil, eu não acredito que o Brasil conseguiria chegar à final da Copa do Mundo contra a Argentina, mesmo com o Neymar em campo. É lógico, não seria goleado, não perderia por um placar tão elástico, mas também, na minha opinião, não teria sido esse vexame todo que acabou sendo, e o Brasil ficou marcado negativamente nas histórias das Copas do Mundo, é lógico. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço de novo para que todo mundo se inscreva no canal, para poder dar mais visualizações, poder atingir um nível maior de pessoas. Beleza, pessoal? Um abraço para todo mundo e até mais.